porque eu quero saber se você já quebrou algum osso aí do seu corpo com facilidade. E quero te dizer também que você pode descobrir isso com o seu bebê ainda em gestação. Boa tarde, Felipe, tudo bem? Tudo bem, Kátia, como É vai? Felipe Luitem. Isso mesmo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, viu? Obrigado. O nome da patologia é osteonese. Osteogênese imperfeita. Osteogênese, isso mesmo. Imagina, quem falou o contrário disso? Que isso, gente? Para, vocês estão ouvindo demais. Nada. Me conta um pouquinho sobre o que é isso. Sim. Então, a osteogênese é uma doença genética hereditária e ela leva a uma falha na formação do colágeno. E isso faz com que alguns órgãos do corpo, incluindo o osso, fiquem mais fragilizados. E aí permite que ocorra lesões cardíacas, pulmonares e as lesões ósseas que vão levar às fraturas e às deformidades, né? E o que eu fiquei mais impressionada foi que você disse que dá para descobrir ainda, né, no útero. Isso, na questão do diagnóstico precoce seria a forma mais eficaz de tentar diagnosticar isso já intrauterino. E aí você, durante os exames de pré-natal, durante os exames de ultrassom, o radiologista, verificando alguma alteração no formato dos ossos ou até eventuais traços de fratura, pode já pedir para o obstetra que acompanha a paciente para fazer uma biópsia de placenta e exames genéticos para tentar fechar esse diagnóstico o mais cedo possível, né? Muito bom. Gente, ó, o Felipe, ele é um ortopedista especialista em coluna. Então, se você tem alguma dúvida com relação a esse assunto, faz o seguinte, manda uma mensagem pra gente aqui através do WhatsApp 965861493, tá bom? Que a gente já tira a sua dúvida ao vivo aqui com o Dr. Felipe, combinado? Então, manda pra gente nesse WhatsApp que tá aparecendo aqui na sua tela. Perfeito. E me diz uma coisa, quais são, por exemplo, as opções de tratamento disponíveis, né, para quem tem esse tipo de doença? O tratamento, ele, por se tratar de uma doença sem cura, é um tratamento conservador. E esse tratamento, ele é um tratamento de suporte, onde você vai tentar fazer uso de medicações para tentar auxiliar no controle e evitar as fraturas. E aí, desde o uso de hormônio do crescimento, suplementação de vitamina D, cálcio, uso de medicações hoje em dia, que são os bifosfonados, que são medicações que vão intermediar a atividade das células osteoclásticas e osteoblásticas para tentar ajudar a manter essa rigidez dos ossos. E aí favorecendo com que diminua muito o risco das fraturas, né? Você estava me dizendo que é uma falta de colágeno, né? É uma deficiência na formação do colágeno. Então o colágeno ele passa a se formar de uma maneira errônea e isso leva a uma fragilidade dessa fibra do colágeno. E aí por isso que pode afetar vários órgãos do corpo onde você tem a presença desse colágeno do tipo 1, né? Entendi. E aí, pode falar. então, e aí por conta disso, esses sintomas podem não estar só relacionados às fraturas, né? E aí os pacientes podem apresentar alterações de cor da esclera, podem apresentar alterações de posicionamento de tronco, malformações com encurtamentos ósseos e às vezes até, em alguns casos, alguma malformação desse tecido conjuntivo pode acometer o ouvido médio e os pacientes apresentarem grau de surdez, né? E as pessoas que têm esse tipo, né, de doença, elas podem fazer atividade física? Tem um cuidado específico? Sim, não só podem como devem. A única coisa é que tem que ter uma escolha da atividade física adequada, a fim de você tentar evitar traumas, quedas ou riscos que durante a prática dessa atividade física você possa até levar a alguma fratura, alguma complicação para esse Gente, mas paciente. é tão frágil ali, né? assim? Sim. Ai, dá até uma aflição só de pensar. Mas, geralmente o diagnóstico você faz com um paciente pediátrico que chega na unidade de emergência e muitas vezes com o histórico de ter tido uma fratura, mas sem ter tido nenhum trauma, nenhuma queda. E muitas vezes isso acontece durante os movimentos básicos do cuidado do bebê. Então a mãe está fazendo algum movimento para fazer uma higiene das partes íntimas e na hora de fazer a flexão do quadril isso pode levar a uma fratura do fêmur. Então em alguns casos, aí, dependendo da gravidade da doença, essas fraturas podem acontecer de forma espontânea. O problema é que quando chega no serviço de emergência, essas fraturas sem uma causa de trauma bem estabelecida, muitas vezes entram num diagnóstico diferencial das síndromes de maus tratos. Por isso que é um diagnóstico muito importante ter sido feito com cuidado para evitar essas confusões ali, né? Entendi. Se não é descoberto, né, ainda quando, né, no processo gestacional, quais são os sintomas que aparecem ali? Geralmente são quando criança, pode ser que seja adolescente, adulto? Os sintomas são variados porque dependem muito da forma de osteogênese que o paciente porta, né? E desde alterações no coração, alterações pulmonares,
A falta de colágeno vai deixando a esclera mais afinada, o que permite a visualização dos vasos sanguíneos por trás da esclera, o que deixa aquela esclera azulada. Os pacientes com baixa estatura, os pacientes com deformidades da coluna ou deformidades osteoarticulares podem estar presentes dentro desse quadro clínico da osteogênese Então não é imperfeita, só uma quebra de um osso, por exemplo? Não, são geralmente vários outros. a quebra do osso é o fator que faz você começar a suspeitar da patologia para poder fazer a investigação adequada, né? Entendi. Mas tem esses vários outros sintomas também que Sim, dá geralmente o paciente, quando ele vai no serviço de emergência com a queixa da fratura, você pode observar alguns desses outros sintomas já presentes no próprio paciente. Osteogênese, agora falei certo. Isso, Osteogênese imperfeita, gente. É como se Isso. vocês tivessem os ossos de vidro. Isso, tem um filme ali com o Bruce Willis e o Samuel L. Jackson, Ah, que é bem sobre isso. É aquele corpo fechado. Se tiverem a oportunidade de assistir, legal. um dos personagens tem essa patologia. Uau, sério? Sério. Legal, né? Porque legal. dá pra gente conhecer um pouco mais Sim, certeza. da história. Às vezes a pessoa se identifica também, né? Sim, Enfim, certeza. procura saber através da história. E como que as pessoas, né, que têm essa patologia conseguem minimizar os riscos de fraturas no Sim. dia a dia? Os riscos eles sempre vão existir. Então, se o paciente ele está ali exposto a um ambiente mais agressivo ou tem um hábito de prática de exercícios físicos mais agressivas, isso pode aumentar o risco dele desenvolver essas fraturas. Então, para minimizar, o importante é diagnosticar precocemente, tentar fazer já o tratamento, instituir o tratamento precocemente, para minimizar os efeitos dessa doença, que vão levando essas múltiplas fraturas e as deformidades ósseas, né? Muito bom. Você que está nos assistindo, você está se identificando com esse assunto? Então manda uma mensagem aqui pra gente, 96586-1493. O doutor Felipe é especialista, né, ortopedista aqui, especialista em coluna. Nós estamos falando agora sobre a doença osteogênese. Eu tô sempre olhando aqui que é para não falar errado para vocês, que é como se fossem os seus ossos de vidro, gente, que você quebra com muita facilidade. Isso pode ser descoberto ainda quando você está com seu bebê na sua barriga. Pelo que ele disse pra gente, é uma patologia genética, Isso. né? Mas eu acho que talvez tenham pessoas que nunca tinham pensado nisso ou sido diagnosticadas que talvez se identifiquem. Então manda mensagem pra gente aqui com as suas dúvidas que nós vamos tirar aqui ao vivo com o Dr. Felipe. Combinado? Tô esperando sua mensagem então. E a fisioterapia, qual que é a funcionalidade dela? Fisioterapia ela é muito importante nos tratamentos das doenças ortopédicas e a principal função ali, não só da fisioterapia, da terapia ocupacional, é ajudar o paciente a manter um bom tônus muscular, uma boa amplitude de movimento das articulações, evitar contraturas musculares que podem levar às deformidades osteomusculares, osteoarticulares. Então ela é de suma importância nesse tratamento conservador, que consiste não só da parte medicamentosa, mas também de todos esses cuidados fisioterápicos com o paciente, né? E os tratamentos de hoje, além da fisioterapia, tiveram algum avanço assim que podem beneficiar o paciente? Depois do desenvolvimento dessas medicações que são os bifosfonados, houve um avanço muito grande no tratamento da doença. E com isso você permitiu que os pacientes eles conseguissem ter menos fraturas, o que levou a menores complicações com relação às deformidades ou à própria necessidade de cirurgias, porque dependendo da deformidade ou dependendo da fratura que aparece no paciente, muitas vezes ela é de tratamento cirúrgico e aí isso vai trazendo um monte de morbidades associadas, uma vez que já é um osso fragilizado, onde você vai por uma síntese metálica que corre o risco de ter alguma soltura, então tem que ter um cuidado muito grande aí, né? E com relação ao desenvolvimento, né, de quem foi diagnosticado precocemente, faz ali os tratamentos, como que é o desenvolvimento, né, ao longo prazo e a Sim. qualidade de vida dessa pessoa? O desenvolvimento é um desenvolvimento normal de qualquer paciente. A única coisa é que, como é um paciente que tem uma fragilidade óssea associada, o risco dele desenvolver fraturas espontâneas ou por microtraumas é muito grande. E isso vai, às vezes, acarretar em períodos de imobilização prolongada, tempos de internação prolongados, o que vai tirando esse paciente do ambiente de convívio familiar, do convívio escolar. Então, isso vai acarretando realmente numa piora da qualidade de vida desse indivíduo. Fora as complicações que podem surgir por conta das múltiplas fraturas ou até das cirurgias que o paciente é submetido, que também pode levar a uma piora dessa qualidade de vida. Então, hoje em dia, com o avanço aí dos tratamentos medicamentosos e num futuro próximo, quem sabe, aí, com as terapias genéticas, a gente vem conseguindo dar uma melhor qualidade de vida para esses pacientes, permitindo que eles possam frequentar esses ambientes escolares com uma segurança um pouco maior, né? E por curiosidade, você recebe muitos pacientes no seu consultório que têm essa patologia? Hoje em dia um pouco menos, até
por conta da área de especialização de coluna, então a gente acaba vendo mais a questão das deformidades associadas a essas patologias, né? Mas a estimativa é de que haja uma proporção de mais ou menos 3 a 5 pacientes acometidos por osteogênese imperfecta a cada 100 mil nascimentos. Então ainda é uma prevalência, se você for considerar, até que não é Sim. tão grande, mas com uma doença muito impactante ali, né? Sim. E tem algum local mais comum de fraturar, assim, uma pessoa que tem isso? Sim, geralmente nas crianças as fraturas acontecem muito nos ossos longos dos membros inferiores, né? Então geralmente os pacientes têm fraturas de fêmur, fraturas de tíbia, né? Então são os ossos que estão sendo muito manipulados, as fraturas dos membros superiores. Então à medida que vai tendo a manipulação desses pacientes que têm o osso fragilizado, esses ossos que são mais palpáveis, mais maleáveis ali na manipulação do paciente, que estão mais expostos ao risco de fratura, né? Isso vale para tudo, né? Tanto o osso compridinho aqui, quanto as articulações Exatamente. também. Joelho. Como que é o joelho de uma pessoa que tem um problema como esse? O problema é que como as fraturas elas vão levando a desvios angulares dos ossos, isso também vai trazendo alterações do posicionamento da articulação. E aí vai podendo acarretar em desgastes precoces, então são pacientes que podem acabar evoluindo com condromalácias, artroses de joelho de forma precoce. Isso por conta das alterações de formato e de posicionamento do osso que ficam pela sequela da fratura, né? E aí, assim, elas têm uma facilidade, né, de fraturar o osso. E como que é a recuperação disso? O tempo de É cicatrização do osso não interfere, então a cicatrização óssea acontece às vezes da mesma maneira que no organismo normal. O problema é que o osso é um osso de má qualidade, então mesmo havendo a cicatrização daquele osso fraturado, ele ainda pode quebrar novamente. Vai demorar Porque o osso- muito para... É o período normal de cicatrização dos ossos, 3 Normal. semanas, 6 semanas, até 3 meses, dependendo do osso fraturado ali. Entendi, hein, gente? Agora, falando um pouquinho de coluna, acho que a gente fica muito se pegando e prestando atenção sempre na nossa postura, né? Quando a gente está Sim. sentado, quando a gente está em pé. Geralmente você está sentado, aí você está vendo que você está meio que assim. Aí você pega e ergue de novo. E daqui a pouco você está assim de novo. Como que você consegue manter a postura certa, sabendo o que é o correto, o tempo todo? Porque você vai, mas você esquece e Mas murcha de novo. Porque isso não pode ser uma coisa voluntária, ela tem que ser Sim. uma coisa involuntária, né? Uma memória muscular. Exatamente. E aí entra o tratamento ali com fisioterapias, RPGs, pilates e o mais importante, a prática de atividade física regular, que é quem vai manter esses músculos fortes e saudáveis, ajudando a manter a estabilidade das articulações e o bom posicionamento desse esqueleto, né? Então, sozinha a pessoa não vai conseguir ficar ali só porque ela vai esquecer e Não vai vai, e aí vai piorando a postura naturalmente, né? fazer um movimento involuntário. E ao longo prazo, o que que isso pode causar na coluna? O processo de degeneração e de desgaste, né? Então, toda má postura ela vai levar a um desalinhamento articular e isso vai levar a um desgaste precoce dessas articulações que estão fora da sua posição ideal. E aí, por conta disso, o processo degenerativo que vai se iniciando, ele vai progredindo. E aí pode evoluir com estenoses, hérnias de disco, osteófitos, espondilolistese, que são os escorregamentos de vértebras, e isso vai podendo levar à compressão de tecido nervoso que passa dentro dessa coluna, podendo trazer o risco de alguma lesão neurológica, muitas vezes com necessidade de indicação cirúrgica. Entendi. Nós temos mensagens, coloca aí pra gente ver. 2 mensagens, ô coisa boa. Kelly Maria de Belo Horizonte. Olá, doutor Felipe, boa tarde. Para ajudar no tratamento da osteogênese, a reposição de colágeno não funciona? Não funciona porque o colágeno ele continua sendo mal formado e a reposição ela não vai conseguir suprir a necessidade nos órgãos em formação, né? Até porque a gente pensa na reposição tanto do colágeno do tipo 1 como no colágeno do tipo 2, que tem uma função maior de proteção articular, mas a quantidade que seria necessária para essa reposição acabaria sendo inviável de se tomar, né? Certo. Então, infelizmente, não é uma doença que só tomando colágeno resolveria, né? A gente sempre escuta muito falar sobre isso, né? Que reposição de colágeno não é tão simples quanto parece. Sim. Parece que todo colágeno do mundo que você tomar não vai dar jeito. Cápsula, por exemplo, se você fosse tomar a quantidade de colágeno em cápsulas que você precisaria para um dia, você teria que Sim. tomar, sei lá, umas 30 cápsulas. Mas são doses absurdas ali, Então, né? tem que ver direitinho qual que é o melhor caminho, Com né? certeza. Próxima mensagem, coloca aí para nós. Douglas de São Paulo. Boa tarde, gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Felipe. Como saber que os ossos estão frágeis e como saber que os ossos... É isso aí, como saber se os ossos estão frágeis?
Sobre a coluna, como escolher um bom colchão para a Sim, coluna? essa é uma É coisa pergunta boa, hein? clássica ali, né? Pergunta boa Mas essa, hein? com relação à qualidade dos ossos, existem exames de imagem que você faz e o mais específico para avaliar a qualidade do osso é a densitometria óssea. E aí você pode usar parâmetros de várias articulações e ossos do corpo para avaliar essa densidade óssea. Então, estando uma densidade óssea normal, isso vai aparecer nesse exame de imagem, ou se você tiver uma piora da qualidade desse osso, isso também vai aparecer nesse exame de imagem. Muito bom. Aproveita, Com- gente, nós estamos com o Dr. Felipe Exato. aqui ao vivo no nosso programa. Manda a sua mensagem 965861493, tá bom? Ele é especialista em coluna, mas é ortopedista, então se você tiver alguma dúvida aí com relação aos ossos do seu corpo, manda pra gente que a gente já vai tirar dúvida aqui com ele, tá bom? Mas tem que ser rapidinho, daqui a pouco tá acabando aqui essa nossa pauta. E o cálcio? Onde entra nisso tudo? O cálcio ele é super importante no próprio metabolismo do osso. O osso, na verdade, ele é uma estrutura dinâmica. Por mais que possa parecer estática, ele é uma estrutura dinâmica. Então, em células reabsorvendo e formando osso o tempo todo. Então, você precisa ter a vitamina D, o cálcio, o colágeno, para que você possa ter uma matriz biológica forte o suficiente para incorporar esse cálcio ao osso, né? O problema é que o cálcio em excesso, às vezes no uso dos suplementos, ele tem um fator de risco como algo que pode desenvolver a nefrolitíase, que são as pedras nos rins. E aí os pacientes que fazem uso ali, às vezes indiscriminado numa reposição de cálcio, eles estão sujeitos a aparecer com essas outras doenças. E esse cálcio ele não vai parar sozinho no osso só porque você tomou ele. Tem que ter o estímulo do músculo, fazendo com que esse osso se movimente, e é importante ter a vitamina D ativa, e para ativar essa vitamina D, tem que ter a luz do sol, né? Gente, a musculação não adianta, ela está presente em todos os momentos aqui, em todas as nossas conversas no nosso programa, a gente sempre percebe o quanto realmente é importante. Sim, E o que eu imagino assim, né? Eu pensando cá com os meus botões, nós temos a nossa estrutura óssea e a capa que segura tudo isso são os músculos. exato. Então, quanto mais você os fortalece, Melhor mais pro seu você esqueleto. protege o seu esqueleto, é isso? Exatamente, exatamente. O exercício físico é fundamental. Só lembrar que, dependendo do tipo de atividade física que você for escolher, é super importante que você tenha supervisão. Por exemplo, na musculação, é um exercício fantástico. Mas fazer a musculação sem a supervisão pode ser um pouco arriscado. E fazer o movimento incorreto, ou fazer o exercício com uma carga excessiva, ou se posicionar de uma forma errada na hora de fazer o exercício, pode ser até um fator que provoque piora de lesão ou piora de sintomas de dor. Então, o exercício ele é super importante, mas tem que estar sendo supervisionado. Sabe o que a gente percebe bastante? Que as pessoas que treinam por conta própria, eu já vi vários casos assim de amigos, família, eles acabam adquirindo hérnias. Eu não sei Sim. se é específico disso. Eu já vi pessoas criarem, né, adquirirem a hérnia de disco. Já vi também hérnia umbilical, que fala? Sim, sim. Tem inguinal também? Tem também, mas essas são diferentes da hérnia de disco, né? A hérnia Tá. de disco é uma patologia da coluna, onde o disco vai ficando doente, ele vai perdendo a água do seu interior e vai favorecendo com que esse disco vá sofrendo compressões axiais por conta do próprio peso do corpo, fazendo com que essa massa do disco passe a invadir os espaços adjacentes. Certo. E aí isso vai se dar o nome da hérnia, né? As hérnias umbilicais, inguinais, essas já estão mais relacionadas à fragilidade de parede abdominal. E isso eventualmente pode levar a uma herniação de alças intestinais com risco de necrose. E essas geralmente são cirurgias de urgência feitas pelo cirurgião geral, né? E se acontecer isso é porque o movimento do exercício está errado. Sim, provavelmente por conta de manutenção de posturas, posições incorretas e essa prática de exercício de forma incorreta também vai ser um fator de risco. Mas dentre outros, posições incorretas no dia a dia, então trabalhos administrativos que ficam longos períodos sentados, pacientes que têm trabalhos braçais, que suportam cargas excessivas com essa coluna, todos esses pacientes também estão sujeitos a acabar desenvolvendo um processo degenerativo de forma mais precoce. E isso, cada vez mais por conta do avanço tecnológico, vem favorecendo o aparecimento das doenças degenerativas mais cedo, né? Entendi. Se fosse para você assim dar várias dicas de como as pessoas podem fazer para se prevenir com relação a problemas nos ossos, sei lá, falta de cálcio futuramente, problemas na coluna, nos Sim. joelhos, nas articulações, né? O que você falaria? A primeira dica é uma alimentação saudável. Então, se alimentar com alimentos saudáveis, você vai estar tendo e incorporando muitos desses nutrientes que você acabaria tomando em suplementos. Então, ao invés de gastar num comprimido de suplemento, gaste num bom comida, num bom alimento. Isso provavelmente vai te suprir
dessas necessidades dos suplementos. Então, ter uma alimentação saudável é o primeiro passo. Sim. O segundo passo, dependendo do seu trabalho, ter um cuidado muito grande com a ergonomia nesse ambiente de trabalho, para que você possa realmente diminuir a sobrecarga sobre essas articulações e diminuir o estresse nessas articulações que vai levar ao desgaste e os quadros de dor. E o terceiro, não menos importante, na verdade o mais importante, que é a prática de atividade física regular. Esse realmente é o pulo do gato ali, né? A tendinite, ela vem do osso, do nervo, do músculo. O que acontece ali que a gente nunca consegue identificar de onde está vindo essa dor? A tendinite é um processo inflamatório do tendão. O tendão ele é um espessamento que acontece no final dos músculos, onde esse músculo vai se inserir dentro do osso, para que possa ter a contração do músculo e o movimento daquela articulação. Então, quando esse músculo ele vai sendo sobrecarregado nas atividades do dia a dia, nos trabalhos, esse músculo ele pode evoluir com um processo inflamatório que é a tendinite. E ela pode acontecer em qualquer tendão do corpo. Só que uma vez que você faz o diagnóstico da tendinite, por se tratar de um processo inflamatório, tratamento com a medicação anti-inflamatória, medidas fisioterápicas para diminuir a inflamação também são importantes e com isso você consegue tratar a lesão. O problema é que se esse músculo não for fortalecido, você continua tendo sobrecarga sobre aquele grupo muscular, provavelmente essa inflamação ela vai acontecer novamente. E aí fica tendo as crises de tendinite de repetição, né? Porque parece que é crônico, né? Crônicos se você não fizer essas mudanças de hábitos, né? Então, se você não tiver a prática do exercício, os cuidados da ergonomia e alimentação saudável, com certeza vai acabar se transformando numa doença crônica, né? E para quem trabalha com movimentos repetitivos, a gente sabe que tem vários tipos de exercícios, né, que dá para você fazer em alguns momentos, ter as pausas, né, para fazer esses exercícios, dar um descanso, porque eu vejo pessoas também, eu já trabalhei em banco, né, no caixa de banco e eu lembro assim que o meu dedo ele ia sozinho, o tempo todo assim. Sabe os números assim, você não precisa nem olhar, você pode olhar para qualquer lugar que você vai conseguir fazer tudo sem olhar. Mas o braço aqui assim, a mão doía e o braço aqui, o ombro, né? Sim. E assim, a única coisa que às vezes acontecia, eles davam aquelas bolinhas pra gente ficar amassando. Perfeito. Quais são os cuidados que as pessoas que trabalham com movimentos repetitivos, né, que elas podem tomar durante o expediente? Se levantar durante o expediente, evitar de ficar longas horas no mesmo posicionamento, então a cada 1h30, 2 horas, levantar da posição que está, fazer a parte de alongamento e às vezes até o que vai se aprendendo em fisioterapia ou com o professor de educação física pode estar sendo reproduzido. E todos esses movimentos para alongar a fibra muscular e movimentar o corpo para evitar que ele fique muito tempo na mesma posição vão ser sempre benéficos para evitar às vezes as crises de repetição, né? É importante, né? A gente tá sempre ligado nisso, porque assim, às vezes no momento você não dá tanta atenção, sente a dor, vai deixando, vai empurrando, mas isso a longo prazo, gente, se você não cuidar agora, pode ficar muito pior. E aí, como que você vai cuidar de algo que talvez nem tenha mais como tratar? Sim, aí muitas vezes quando o quadro vai ficando grave, acaba tendo que ir para o tratamento cirúrgico, né? E aí, dependendo do procedimento cirúrgico, alguns riscos já associados a esse procedimento cirúrgico. A tendinite, qual que é a relação que ela tem com a bursite? A bursite também é um processo inflamatório, mas da bursa, que é uma região que fica periarticular, onde é produzido o líquido sinovial, que é o lubrificante da articulação. Então, também por uma sobrecarga naquela articulação, há uma demanda muito grande nessa produção do líquido articular, e isso vai levar a uma distensão daquela bursa, que é o quadro de bursite, uma inflamação da bursa. E aí também, tratado de forma conservadora, crioterapia, fisioterapia, medicações anti-inflamatórias, mas que se não houver mudança de hábitos, os cuidados com a postura, eventualmente pode acontecer de forma crônica, né? Agora vamos falar um pouquinho de joelhos, artrite e artrose. Existem alguns níveis, porque eu vejo pessoas que, dependendo do grau, elas conseguem fazer um tratamento, conseguem fazer fisioterapia. Outras têm indicação para um óleo, uma coisa assim, para tentar lubrificar ali as articulações. Já outras pessoas têm que colocar uma prótese. Sim. Quais são os níveis? Explica pra gente. Sim. A artrite em si, ela é uma inflamação da articulação. E aí ela vai acabar levando, nesses quadros crônicos de inflamação, ao desgaste da articulação, que é a artrose. Dependendo do grau de artrose, quando você ainda tem o início dessa artrose, onde o acometimento ele predomina na cartilagem articular, você pode tentar as medidas não tão agressivas, com a injeção de ácido hialurônico, o uso de ácido hialurônico, glicosamina, condroitina e o próprio colágeno do tipo 2. E isso seria uma forma de você tentar prevenir o avanço desse desgaste, que é algo natural de acontecer para as articulações. Quando essa artrose já vai chegando em graus mais elevados, onde você já tem uma destruição grande dessa cartilagem,
com muita dor associada, limitação, bloqueio da articulação, bloqueio da amplitude de movimento, muitas vezes não tem como escapar dos procedimentos cirúrgicos. Sim. E aí a cirurgia visa corrigir essa lesão para que você possa ter uma melhor função daquela articulação. E o principal, ajudar muito no controle da dor, né? E sempre quem faz essa cirurgia tem que pôr prótese? Nem sempre, dependendo do grau de artrose, se o paciente passa a ter um tratamento, um acompanhamento, passa a ter mudança do estilo de vida com a prática de exercícios físicos, muitas vezes ele consegue ficar nesse tratamento conservador sem ter que caminhar obrigatoriamente para cirurgias maiores, né? E o que o ácido hialurônico faz no joelho? O que acontece? Tipo, ele para de doer? A parte de função analgésica, ela também existe, assim como com o uso do colágeno do tipo 2. Mas a principal função é tentar ajudar a retardar o desgaste da cartilagem articular, né? Então, com o uso do ácido hialurônico, você tenta refazer alguns desses condrócitos que revestem a articulação e tenta prevenir o desgaste dessas células, a fim de evitar que isso possa caminhar para uma artrose severa lá na frente, né? E quem já tem um pouquinho desse desgaste, pode utilizar também ácido hialurônico? Pode, hoje em dia o ácido hialurônico pode ser utilizado até por via oral, não precisa ser obrigatoriamente injetado na articulação, sim. Hoje em dia existem alguns suplementos à base do colágeno do tipo 2, ácido hialurônico, zinco, magnésio, outros eletrólitos, que você pode fazer uso deles por via oral sem ter que fazer isso de forma injetável, né? Tá vendo só? Às vezes você tá sofrendo aí com dor no joelho na sua casa, não vai deixando pra lá não, porque querendo ou não é a articulação que você precisa para você andar. Com certeza. Então, né, você pode, óbvio, fazer o acompanhamento com o seu médico, ortopedista, mas você também pode tratar com ácido hialurônico via oral, uma novidade aqui que eu também não sabia, pode fazer a aplicação também diretamente no seu joelho, repor as vitaminas necessárias, né? Qual você tinha falado para repor? A vitamina D é importante para a parte óssea ali, né? E para a parte nervosa, para quando você tem as questões neurológicas associadas nas doenças da coluna, as vitaminas do complexo B também são muito importantes para diminuir a atividade inflamatória do nervo, né? Entendido. Nossa, doutor, quantas informações, né? Estamos Super aí para isso, importantes né? e interessantes pra gente aqui. Parabéns, viu? Isso, obrigado, Entende obrigado. demais. A gente deve saber todos os ossos do corpo ali, Estamos nome aí de para cada um. tentar ajudar a entender, né, Com sobre certeza. isso. Por favor, manda os seus contatos para quem quiser conhecer o seu trabalho nas Sim, redes perfeito. sociais. Se quiser fazer uma consulta com você, tá bom? Fica à Perfeito, vontade. mas eu acho que deve estar ali alguma coisa do Instagram, que é Sim. o @Dr. Felipe Luitem. Tem também Facebook, que é Felipe Luitem. Internet no site de Doctoralha, né, no próprio site da AACD, do Hospital Leforte. Então é só procurar nas unidades onde eu atendo e fazemos atendimentos particulares, convênio, aí depende do se o convênio autoriza ou não. O telefone ali, né? dele também tá aí na sua tela. Perfeito. Já liga, já agenda com ele, né, para você fazer uma avaliação, que eu acho que é importante, a gente não pode ficar deixando para frente não, né, doutor? Exatamente, precisando, estou à disposição. Hein? Tá bom. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Não sai daí não, hein?